queridos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 2. Hoje nós vamos ler, refletir a mensagem contida apenas em um versículo, que é o versículo 19. Efésios, no capítulo 2, verso 19. Se você estiver sem Bíblia, o texto vai ser exibido nessas TVs aqui da frente. Você que acompanha a transmissão online pelo YouTube, vê em sua tela, juntamente com o tema dessa mensagem, o versículo 19 de Efésios, capítulo 2. Diz assim a Bíblia, palavras do apóstolo Paulo a essa igreja que ele tanto amava, que cerca de 10 anos antes da escrita da carta ele havia plantado essa igreja na cidade de Éfeso, e agora, de dentro de uma prisão, ele escrevia a mensagem que estamos aqui há semanas refletindo. Diz assim o apóstolo Paulo no verso 19: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Senhor, pela ceia. Obrigado por cada louvor que o Senhor permitiu que o nosso coração entoasse a Ti. Obrigado por cada oração que sabemos que o Senhor escutou. Obrigado pela realidade da igreja na vida da gente. Obrigado por esse encontro tão especial. Obrigado pela vida de tanta gente amada e pela vinda dessas pessoas a esse lugar. O que nós te pedimos juntos nesse momento é que nesses minutos que temos pela frente, o Senhor, o Espírito Santo, fale profundamente ao nosso coração. Que o Senhor use a sua palavra, palavra viva, para gerar vida, para aumentar a nossa fé, para despertar o nosso espírito, para aclarar a nossa visão e permitir que contemplemos o Teu amor, o Teu chamado, a Tua glória e tudo aquilo que o Senhor nos chama a ser e a viver em Cristo e para a glória de Cristo. Senhor, faz aquilo que homem algum é capaz de fazer. Faz aquilo que sermão nenhum é capaz de produzir. Espírito Santo de Deus, faça aquilo que nós mesmos não somos capazes de produzir para o nosso próprio bem, em nosso próprio coração, mas o Senhor, que está entre nós, é suficiente para realizar obra santa, obra de poder, obra de amor, salvação, edificação, consolo, transformação, tudo vem de Ti, e a expectativa do nosso coração está em Ti nessa manhã. Cuida dos nossos filhos e filhas no segundo andar, para que recebam também Teu amor, porção da Tua palavra, e cresçam em Teu caminho, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, no final da década de 1970, exatamente no ano de 1976, um comercial na TV ficou muito famoso. E ele tinha o seu bordão repetido por quase todas as pessoas, em quase todo lugar. O comercial dizia mais ou menos assim no seu trecho mais famoso: você lembra da minha voz? Ela continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. Eu não sei se você lembra porque viveu a época, eu não sei se você lembra porque já viu isso em algum lugar, mesmo que na internet, ou ouviu seus pais, seus amigos mais velhos falando sobre isso, mas era uma propaganda do shampoo Colorama, que viralizou num tempo em que não tinha internet, num tempo em que não havia rede social. Esse bordão do Colorama viralizou e as pessoas repetiam isso em todo lugar. Você lembra da minha voz? Ela permanece a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. A mensagem era simples. A mensagem que a empresa queria passar era simples: os seus cabelos não permanecem os mesmos depois que você começa a usar Colorama. A voz permanece igual, muita coisa permanece igual, mas o seu cabelo melhora. E as imagens que eram exibidas na propaganda reforçavam essa ideia impressionante do antes e o depois. Antes de Colorama,
depois de Colorama. Talvez essa campanha publicitária não seja da sua época, como eu disse, ou talvez você nunca tenha sequer ouvido falar nela, mas certamente você que é desse tempo já viu aqueles perfis nas redes sociais que são dedicados a encorajar as pessoas ao cultivo de uma vida mais saudável, seja através da mudança de hábitos alimentares, seja através, por exemplo, da prática de atividades físicas. São pessoas normais, não são superatletas, não são pessoas que vivem num mundo muito diferente do nosso mundo, mas são pessoas que muitas vezes experimentaram em sua própria vida a grande transformação que a mudança de alguns hábitos promoveram. E então, esses perfis nas redes sociais são cheios daquelas fotos contrastando o antes e o depois. Tanto dos donos desses perfis, como de algumas pessoas que passaram a seguir os seus conselhos, as suas dicas, os passos ali sugeridos. E é impressionante, porque você se depara com um relato de gente que venceu o sedentarismo. E aí você olha uma foto do antes da pessoa e uma foto do depois e você fala, não é possível, não é a mesma pessoa. São relatos de pessoas que ganharam qualidade de vida, gente que deixou de tomar medicamento, porque a saúde passou por uma transformação, pessoas que conquistaram corpos saudáveis, esbeltos, bonitos. Antes era diferente, antes era um pouco mais estranho. Mas depois de uma revolução no cuidado com a saúde, tudo mudou. Mas tudo bem, se você não é da velha guarda, a ponto de lembrar do comercial de shampoo Colorama, se você também não é tão íntimo das redes sociais para conhecer os perfis que eu mencionei aqui, com toda certeza você já assistiu a algum daqueles populares programas na televisão que passam reformas de casas, tanto no exterior como no Brasil. Aquelas histórias de pessoas que compram com recurso limitado uma casa nos Estados Unidos ou na Europa, e então um grupo de arquitetos e pessoas especializadas em obra, em repaginar casas, fazem com pouco uma grande transformação, e a gente assiste aquilo e a gente fica impressionado com a mudança naquele lugar. Ou alguns programas no Brasil que pegam casas de pessoas mais simples, humildes, que não podem mudar o ambiente em que moram, não podem ter uma qualidade um pouco melhor, uma casa um pouco mais bonita, e então a casa ganha um banho de reforma, e a transformação é impressionante. E não importa se é uma campanha publicitária como o Shampoo Colorama, se é um perfil nas redes sociais, ou se é um programa na televisão que reforma casas, o objetivo é sempre o mesmo. O objetivo é impressionar a gente, causar algum tipo de impacto com aquilo que a gente está vendo. O objetivo é nos surpreender. E ao nos surpreender, despertar o nosso interesse, seja para consumir o produto anunciado, seja para seguir os passos sugeridos no perfil da rede social, seja para continuar dando audiência para aquele programa na televisão. O objetivo é mexer com a emoção da gente. É despertar a vontade da gente. Roberto, por que você está falando disso agora? Porque por mais que a gente não perceba isso numa primeira leitura, é disso também que trata o texto que lemos nessa manhã. O que Paulo faz, e não apenas no verso 19 que lemos, mas durante todo o capítulo 2, que estamos debruçados aqui há semanas, é exatamente deixar em destaque o contraste desse antes da fé e depois da fé. Antes do encontro com Cristo e depois do encontro com Cristo. Antes numa vida longe de Deus e agora numa vida como parte do povo de Deus. E o objetivo de Paulo é muito parecido com o objetivo desses comerciais e programas e perfis que eu mencionei aqui, porque é despertar no coração dos seus leitores na cidade de Éfeso e no seu coração e no meu coração hoje, quando lemos e quando damos atenção àquilo que ele nos apresenta, o encanto com Deus, o espanto com a obra de Cristo, o senso de surpresa que desperta o nosso desejo, o nosso coração na direção da vida que Deus nos aponta. Quando você pega todo o capítulo 2, você percebe que Paulo esteve dando ênfase a duas coisas principais, desde o início do capítulo. Primeiro, a primeira ênfase de Paulo foi na impressionante mudança que precisa ocorrer em nós antes sequer de nos tornarmos cristãos. Porque Paulo começa o capítulo 2 dizendo, vocês estavam mortos em seus pecados.
Vocês não estavam apenas distantes de Deus, vocês estavam mortos para Deus. Vocês estavam num estado tal que tornava vocês dignos da condenação de um Deus que é santo. Vocês não tinham esperança, vocês viviam sem Deus no mundo, vocês não eram da comunidade de Deus, vocês não tinham participação nas alianças da promessa de Deus, e várias negativas. E então Paulo diz que para que toda essa vida cristã acontecesse em nós, primeiro uma transformação tinha que ser processada, tinha que ser operada, e ela não foi operada primeiramente por nós, mas por Deus. Paulo diz: Deus deu vida a vocês juntamente com Cristo, quando vocês ainda estavam mortos em pecados. Então, o primeiro destaque que Paulo dá nesse capítulo 2 é sobre essa obra de regeneração, como nós chamamos em teologia. O que é regeneração? É gerar outra vez, é ter um novo coração, é ter uma nova vida agora disposta para Deus, agora inclinada para Deus, agora movida e possibilitada, condicionada, uma vida oferecida a nós, que nos possibilita ter fé em Deus. E a segunda ênfase que Paulo dá ao longo desse capítulo é no grande privilégio que passamos a ter nessa nossa posição em Cristo, porque estamos em Cristo quando antes não estávamos, porque somos agora parte do povo de Deus. Que grande privilégio é saber que somos aceitos pelo Deus Santo, sendo nós pecadores. Que grande privilégio é saber que somos profundamente amados por Deus, a despeito do nosso imperfeito amor. E Paulo vem trabalhando sobre isso nos versos anteriores ao que lemos, como vimos nas últimas semanas, ele falando sobre a obra de Cristo, que pelo seu sangue nos trouxe para perto de Deus, fez a paz entre nós e Deus, e estabeleceu a paz entre nós nas nossas relações. Então, os cristãos em Éfeso eram aquilo que ele dizia no início do capítulo 2, condenáveis, longe de Deus, fora das alianças de Deus, mas eles se tornaram isto que ele passa a dizer. Agora eles são cristãos. Agora eles vivem em paz com Deus, não em rivalidade, não em inimizade. Agora eles são herdeiros de todas as promessas de Deus ao seu povo. Antes eles eram indiferentes a isso, agora herdeiros. Agora eles são unidos em um único corpo, que é a igreja de Jesus. A vinculação, a fraternidade entre eles, e juntos eles amam e servem ao Deus que é Pai. Não era mais um privilégio dos judeus dizer-se povo de Deus. Não era mais um privilégio dos judeus chamar Deus de Pai. Agora em Cristo, até mesmo os gentios, vindos do paganismo e vindos das práticas mais contrárias à fé, foram alcançados pelo amor de Jesus, aproximados de Deus por seu sangue, e tornaram-se todas essas coisas. E é isso que o apóstolo deseja que eles não apenas conheçam. Paulo não escreve isso aqui para que aquelas pessoas em Éfeso simplesmente saibam, entendam, tenham esse discernimento, embora isso seja importante. Paulo escreve isso também para que de alguma forma eles fossem possuídos por um senso de glória por causa dessa grande verdade. Porque o contraste entre esse antes e depois é muito maior do que qualquer outra experiência que a gente pode experimentar nessa vida e nesse mundo. E queridos, como isso é importante para nós hoje. Como que isso é urgente também para nós hoje? Porque eu creio que se apenas compreendêssemos quem realmente nós nos tornamos em Cristo, se você está em Cristo, se você é um cristão alcançado pela graça de Deus, se você rendeu o seu coração à mensagem do Evangelho e tornou-se um discípulo de Jesus e viu os seus pecados sendo perdoados por Cristo e uma nova vida sendo oferecida a você, por obra de Deus, através do Espírito Santo, se você está em Cristo, se apenas compreendêssemos quem realmente somos agora em Cristo, a maior parte dos nossos problemas nessa vida se resolveria. E eu não estou falando isso para ser simplista ou simplório, nem exagerando e deixando de considerar a complexidade da vida. Eu sei que a vida é muito complexa e que os desafios são muito diferentes e muito complexos, mas o que eu estou dizendo é que se nós tivéssemos compreensão da nossa real posição agora que estamos em Cristo, boa parte dos problemas da nossa vida cotidiana se resolveria. Por quê? Muitos dos nossos problemas nascem na fonte da insegurança, na fonte dos nossos medos do futuro, na fonte da ansiedade que corrói o nosso peito quanto
quando percebemos que nós não somos suficientes em nós mesmos para dar conta dos desafios da vida. Mas quando o meu coração é relembrado de quem eu me tornei em Cristo, nas mãos de quem eu estou, debaixo de que amor eu me encontro agora, de que proteção e de que segurança, o meu medo diminui, ele vai sendo dissipado, porque eu não tenho mais medo do futuro, como se olhasse para o futuro como algo que é incerto. Ele continua sendo incerto para mim, mas ele é completamente certo e conhecido pelo Deus em cujas mãos eu me encontro. A ansiedade, que tem o poder de me fazer um grande mal, ela vai sendo suavizada, ela vai se tornando menos dilacerante nas minhas emoções, porque de alguma forma eu aprendi a descansar no amor e no poder daquele que, como diz Jesus no Sermão do Monte, cuida das aves que voam, cuida das flores do campo e cuidará muito melhor de mim, que agora sou em Cristo, seu filho, sua filha. E então, ainda que eu me veja insuficiente para tantos desafios e complexidades da vida, eu encontro em Deus e no amor de Deus por mim toda a suficiência necessária para continuar caminhando, para continuar vivendo. Por isso Paulo escreve tão intencionalmente, deixando em destaque esse contraste, o que eles eram e o que eles se tornaram, antes e depois, porque isso não é apenas retórica. Porque isso não serve apenas para que a gente reproduza um discurso. Isso, quando cai no solo do nosso coração, se torna um alicerce seguro para estruturar a nossa vida, mesmo nos dias mais complexos. Então, para nos ajudar a viver essa verdade, para deixar o nosso coração ainda mais extasiado com a graça de Deus e queimando de amor por Jesus, como deveria ser, Paulo diz as palavras do verso 19, veja mais uma vez comigo: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Portanto, o que esses efésios eram antes, eles já não são mais agora. E o mesmo se aplica a você e a mim se estamos em Cristo. O que éramos antes já não somos mais. O que nos definia antes já não é o que nos define mais. Continuamos carregando as nossas origens, continuamos carregando a nossa personalidade, continuamos carregando as histórias que nos forjaram e nos trouxeram até aqui, mas nem o que fizemos, nem o que fizeram conosco, nem mesmo as nossas experiências, o nosso sobrenome, as nossas vivências, os nossos recursos, constituem a nossa verdadeira identidade. O que constitui a nossa identidade, o nosso valor está hoje em Deus, em Cristo. Por isso Paulo está dizendo: vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros. Para entender o que Paulo quer dizer aqui, você precisa se lembrar de que o gentio, ele não tinha uma aliança com o Deus de Israel. Deus tinha um povo que ele escolheu como sua nação santa, propriedade peculiar entre todos os povos da terra, povo para o qual ele entregou a lei, povo para o qual ele revelou sua glória, povo para o qual ele disse que daquele povo viria o Messias e o Salvador do mundo. E os gentios eram um outro povo, que não tinham parte na aliança com o Deus de Israel. Os gentios podiam até conviver com o povo de Israel. O gentio podia trabalhar com um judeu. O gentio podia ser vizinho de um judeu. O gentio podia morar no território geográfico dos judeus, mas ele não era, mesmo assim, contado como parte do povo de Deus. Ele não era contado ainda assim como alguém que tinha aliança com Deus. Você lembra na semana passada a gente falando sobre o templo no Antigo Testamento? Havia no templo o pátio dos gentios. Havia um lugar para algum tipo de aproximação, mas era destacado ali: aqui é a parte dedicada a um não povo, de Deus. O santuário onde o judeu prestava culto era só para o judeu. Isso significava viver como um estrangeiro. Isso significava viver como um forasteiro, alienado de Deus. Não importa quão próximo geograficamente você estivesse, não importa se você frequentasse o pátio dos gentios, todas as celebrações e todos os cultos, não importa se você morasse perto de judeus e tivesse inclusive algum tipo de relação profissional ou social com eles, tão perto você estava, tanto mais fora você estava da aliança com Deus. Talvez uma forma da gente entender isso melhor, com uma linguagem que nos seja mais palpável, seja a ideia do visto no nosso passaporte.
Um visto no passaporte pode te dar a permissão de visitar um outro país, até de morar num outro país. Mas o visto num passaporte não dá a você a cidadania daquele outro país. Ele apenas diz que você tem uma permissão de aproximação, a permissão até de moradia, mas que você não é daquele povo. Você não é daquela gente. Você não é daquela nação, você é um estrangeiro. Você é um forasteiro. E o processo para que você se torne cidadão é um outro processo, muito mais complexo, muito mais delicado. Assim como um visto em seu passaporte te permite visitar ou até morar em outro país, mas não te torna um nativo daquele país, assim também era a alienação dos gentios a tudo que dizia respeito a Deus, ainda que eles pudessem estar tão próximos, perto geograficamente, mas distantes, alienados. Mas a obra de Jesus, morrendo no lugar dos pecadores, tornou possível aos de perto, os judeus, e também aos de longe, os gentios, serem aproximados de Deus como filhos. E é isso que Paulo está deixando em destaque, porque ele escreve para pessoas que sabiam exatamente a sua origem. Ele escreve para pessoas que sabiam exatamente o quão perdidos estavam, o quão longe estavam do Senhor Deus, e o que Deus fez por eles em Cristo, por amá-los e por desejar torná-los filhos e filhas. Queridos, o mesmo se aplica a nós. Nós não viemos da linhagem dos judeus, nós somos os gentios alcançados pelo Senhor. Não éramos parte do povo, não tínhamos parte nas promessas, não tínhamos aliança com Deus, mas em Cristo nos tornamos filhos. Queridos, os cristãos não se aproximam de Deus através de um visto no passaporte. Os cristãos não se aproximam de Deus através de um visto que insiste em lhes dizer que eles são estrangeiros, que eles podem ter algum tipo de acesso, mas que eles são estranhos, que eles são de um outro lugar, que eles estão inalienavelmente alienados de Deus. Em Cristo, nós recebemos novas certidões de nascimento, não um visto no passaporte, mas uma nova certidão de nascimento. Em Cristo nós nascemos de novo para Deus, nós ganhamos um novo coração, nós recebemos uma nova cidadania. Como diz Paulo aos Filipenses, temos uma outra pátria, somos cidadãos dos céus, somos de Deus, e nada pode mudar mais essa condição e essa configuração. Pertencemos a Deus, estamos em Cristo, não mais forasteiros, não mais estrangeiros. E ele diz, mas concidadãos dos santos. Paulo está dizendo que em Cristo, tanto judeus quanto gentios podem ser inseridos no reino de Deus. Essa expressão, concidadãos, traz uma figura política no sentido de governo, de Estado, de pátria. E Paulo está dizendo o seguinte: antes vocês não eram povo, vocês não tinham parte, vocês eram como estrangeiros, como forasteiros, mas agora vocês são concidadãos dos santos, vocês foram inseridos por Cristo no reino de Deus, e ali, no reino de Deus, vocês acharam a sua verdadeira cidadania. Ali, no reino de Deus, vocês acharam a sua verdadeira bandeira, a bandeira que define vocês, a pátria pela qual vocês lutam, a pátria que vocês defendem, a pátria que define vocês e a qual vocês almejam. No reino de Deus, vocês encontraram o seu verdadeiro rei. Vocês eram forasteiros e estrangeiros, mas agora são concidadãos dos santos. O reino de Deus não é um limite territorial definido. O reino de Deus não é uma coisa que você pode dizer, ele começa em tal região e se estende até tal região. E toda essa distância geográfica, todo esse espaço geográfico é o reino de Deus. Não. O reino de Deus ultrapassa qualquer limite territorial. O reino de Deus sequer é uma estrutura espiritual. O reino de Deus é, acima de qualquer outra coisa, o próprio Deus regendo o seu povo. Ser inserido por Cristo no reino de Deus é ser inserido numa vida em que agora Deus, o eterno, o santo, o sublime, o todo-poderoso, rege pessoalmente, com as suas próprias mãos, a vida de cada um de nós que fomos ali inseridos. O reino de Deus é saber que Deus está agora lutando cada uma de nossas batalhas.
governando soberanamente sobre nossas histórias e forjando em amor o nosso caráter, moldando a nossa identidade como cidadãos desse reino, identificando o nosso coração com Ele. Homens e mulheres, antes separados de Deus, homens e mulheres antes separados por conta do pecado, também uns dos outros com as suas diferenças, agora são unidos com todos os demais santos de Deus. E você que já me ouviu falando aqui sobre essa carta de Paulo, sabe como o apóstolo menciona os crentes como santos, não porque são puros e impecáveis, mas porque foram santificados por Deus, separados de uma vida longe de Deus para uma vida próxima de Deus através de Cristo. Essa é a igreja, a comunidade dos santos. E é por isso que Paulo está dizendo, antes vocês estavam fora, completamente fora, mas foram em Cristo trazidos para perto e tornaram-se não mais forasteiros e estrangeiros, mas concidadãos dos santos, fazendo parte da comunidade daqueles que foram por Cristo aproximados, formando uma comunidade viva, constituindo um reino que não pode ser comparado a nada no mundo da gente, nada. Paulo vê esse outro reino, que não é nem judaico, que não é nem romano, mas que é internacional, porque ele não vem apenas de uma outra fronteira territorial, mas ele vem de cima, ele vem do céu. E esse outro reino, que não é nem judaico nem romano, mas é interracial, ele não é definido pela minha cultura, ele não é definido pela minha língua, ele não é definido pela minha expressão de culto. Ele é um reino que transcende a todas essas coisas. Paulo olha para esse reino de Deus como sendo muito mais esplêndido e muito mais duradouro do que qualquer império terreno. Querido, se você, como eu, gosta de história, você sabe quantos impérios se ergueram no mundo e deixaram de existir na história. Quando Paulo escreve essas palavras, ele escreve essas palavras para homens e mulheres vivendo debaixo do mais imponente e poderoso império já visto até então na história, o Império Romano. A extensão geográfica do Império Romano era impressionante. A extensão cultural e política do Império Romano era impressionante. E vivendo muitos anos antes da sua queda, da queda do Império Romano, Paulo escreve a esses cristãos a respeito de um outro reino, muito maior, muito mais excelente, muito mais esplêndido, certamente mais duradouro do que aquele império que os olhos deles contemplavam naqueles dias como o Império Romano, e Paulo exulta por ser cidadão do reino de Deus, muito mais do que pela sua origem judaica. E Paulo era um judeu que se converteu a Cristo, Paulo havia sido um fariseu. Paulo exulta na sua cidadania celestial, em ser cidadão do reino de Deus, muito mais do que na sua cidadania romana, e Paulo era um cidadão romano. E como um cristão apaixonado e um pastor zeloso, Paulo desejava ver aqueles cristãos em Éfeso exultantes por fazerem parte dessa nova sociedade de Deus. Isso apaixonava tanto o coração de Paulo que não fazia sentido ele não levar essa paixão adiante. E ele tinha tanto amor por aqueles crentes na cidade de Éfeso que não fazia sentido, ainda que ele estivesse preso, não escrever encorajando a fé e o coração desses homens e mulheres para verem o tamanho do privilégio que repousava sobre eles por terem sido inseridos por Cristo no reino de Deus. E a pergunta que eu acho que a gente deve fazer para o nosso coração é: isso alegra a gente também como alegrava Paulo? A gente olha para essa verdade e fala: isso me define mais do que qualquer outra coisa. A alegria do meu coração repousa no fato de que eu em Cristo fui levado para um reino que eu não era participante, que eu não tinha nem nenhum direito, que eu não tinha nenhuma esperança de pertencer, mas a obra de Jesus, o meu Salvador, me colocou em segurança nesse reino em que Deus é o meu Pai, é o meu Rei, é o meu Senhor, é o meu provedor, é o meu defensor, cuida de mim, a minha vida está segura em suas mãos, nada pode ser maior, nem mais exultante do que isso, nem a minha nacionalidade, nem a minha conta bancária, nem a minha profissão, nem os meus relacionamentos, nada. Vocês não são mais forasteiros e estrangeiros, mas concidadãos dos santos, e por fim Paulo diz, e membros da família de Deus. Em Jesus, judeus e gentios são mais do que somente concidadãos sob o governo de Deus.
Em Jesus, judeus e gentios tão diferentes e antes tão indiferentes uns aos outros, vivem agora juntos como filhos em uma família. Você pode não gostar da expressão que Paulo usa aqui. Você pode dizer que o seu perfil e o seu temperamento faz de você uma pessoa um pouco mais reservada, nenhum problema. Faz de você uma pessoa um pouco menos relacional, nenhum problema. A única coisa que a gente não pode, à luz da Bíblia e das suas muitas passagens, é afirmar que a vida cristã, que a experiência cristã pode ser individualizada, solitária. Eu, Deus e ninguém mais. A nossa fé é uma fé comunitária. E está aqui Paulo falando de todo esse trabalho de Deus em nós através de Cristo, nos trazendo de longe para dentro do reino, tornando-nos agora concidadãos desse reino, mas dizendo, despertando a nossa consciência de que agora somos membros de uma família. Pare para pensar nisso e veja a beleza da igreja de Jesus. Eu acredito muito na igreja, gente. Eu acho a igreja de Jesus uma experiência linda demais para a gente desprezar. Os filhos de Deus, que antes não eram filhos, foram tornados filhos por causa de Jesus, ultrapassando todas as barreiras raciais, ideológicas, quaisquer diferenças, são introduzidos por Jesus nessa comunidade de vida fraterna. Isso não é uma utopia. Porque a Bíblia não pode mentir, nem Deus pode ser exagerado. Isso é o propósito de Deus para a vida dos seus filhos e para a igreja do Senhor. Uma comunidade de pessoas que respeitam suas individualidades, uma comunidade de pessoas que sabem que são distintas umas das outras, uma comunidade de pessoas que têm seus próprios pensamentos e suas próprias histórias e não há mal algum nessa individualidade. No entanto, essa comunidade, por causa do rei ao qual ela se curva, essa comunidade, esse reino de Deus é um reino de espírito fraterno e de amor verdadeiro. Irmãos é a palavra mais comum para os cristãos no Novo Testamento. Irmãos, para se referir a irmão e irmã, homens e mulheres da comunidade. Nenhuma outra palavra define mais os cristãos e aparece mais vezes falando sobre os crentes como a palavra irmãos. E ela expressa um estreito relacionamento de afeição. Somos diferentes e talvez antes éramos indiferentes uns aos outros, mas agora fomos alcançados pelo amor que ressignifica todas as coisas. E fomos inseridos nessa comunidade de amor. E agora olhamos para o lado e não vemos apenas um outro, não olhamos para o lado e não vemos apenas um rival, olhamos para o lado e não vemos apenas alguém tão diferente a nós, olhamos para o lado e encontramos naquela comunidade o nosso irmão e a nossa irmã, que sendo quem são e vivendo como viviam, foram achados pela mesma graça que me encontrou e transformou a minha história. Eu não posso tratá-lo de outra forma que não seja assim, um relacionamento de afeição. Essa palavra irmãos expressa esse relacionamento de cuidado. Eu me importo, de apoio. A gente vive num mundo tão louco, né? Tão individualista, em que as pessoas se usam muito mais do que se cuidam, em que as pessoas se aproximam em busca dos benefícios que os relacionamentos podem trazer, e não pensando como que elas podem ser um instrumento de amor e bênção na vida do irmão, na vida da irmã. Talvez uma palavra que por muito tempo tenha ficado desgastada no vocabulário dos cristãos, mas tão importante para ser usada por nós. Você é meu irmão, você é minha irmã. Antes, nada disso existia. Antes, nada disso havia em nós e nem sequer estava acessível a nós, mas agora nós fomos aproximados por Cristo. Recebemos cidadania celestial, recebemos lugar no reino de Deus e recebemos uma família espiritual para pertencer. Eu concluo, queridos, pedindo perdão pelo avançado da hora, te fazendo uma pergunta. Essas coisas
que Paulo fala aqui, que nós compartilhamos, elas encantam você. Deus, com toda a sua glória, arrebata o seu coração, como Deus arrebatava o coração de Paulo. Não importa se eu estou preso em Roma, não importa se eu estou apanhando, não importa se os meus pés e braços estão presos em algemas, não importa se a minha liberdade está sendo ameaçada, não importa se eles vão me dar mais um dia, uma semana ou um ano de vida, eu sei a quem eu pertenço, eu sou de Deus, e esse Deus é a razão de cada fôlego que há em mim, esse Deus é o motivo da minha existência, é por Ele que o meu coração arde, é por Ele que eu vivo, é por Ele que eu existo. Então, enquanto houver vida em mim, eu viverei para proclamá-lo, essa era a lógica de Paulo, e para amá-lo. Isso funciona assim no teu coração hoje? Ou você tem vivido um tempo de tanta apatia e indiferença? Pense em Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador da Via Láctea, aquele que fez e governa o sistema solar e o mantém em perfeito equilíbrio. Pense no Criador que rege soberanamente as marés e os ventos. Pense em Deus como esse Criador que é doador da vida, de toda a vida que existe. E olha o que a Bíblia está dizendo para você e para mim a respeito deste ser tão diferente de você e de mim. Ele tem por mim e Ele tem por você um amor tão intenso, tão forte, tão grande, tão inescrutável, tão impossível de ser definido pelas nossas palavras, ao ponto de mudar o nosso estado de morte espiritual e distância eterna dele e nos oferecer o seu Filho Jesus, para que então em Jesus nós pudéssemos nos tornar filhos e filhas de Deus, membros da família de Deus e vivendo assim com Ele por toda a eternidade. Queridos, essa verdade tem o poder de subjugar qualquer outra experiência nessa vida. O Deus eterno, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, tem por mim afeto. O Rei do Universo não é uma divindade toda poderosa, porém indiferente ao meu sofrer, à minha dor, ao meu sentir, mas Ele tem por mim um eterno amor. E decidiu que eu não viveria em eterno abandono e condenação, mas eu seria trazido para a sua família, eu reconheceria o seu amor paternal, eu viveria como um filho em sua família. Essa verdade tem o poder de aquecer meu coração. Essa verdade precisa ter o poder de despertar no meu coração um amor intenso por Jesus. Essa verdade tem o poder e deveria ter o poder de fazer com que você e eu desejássemos por uma verdadeira experiência de avivamento. Um avivamento que é um despertamento do nosso coração, que tem a ver com o quanto o que está aqui dentro de nós se encanta com Deus e deseja viver nele, com Ele e para Ele. Avivamento tem a ver com o quanto de saudade nosso coração é capaz de sentir de Deus. E então a gente deseja encurtar essa distância e acabar com essa saudade estando na presença dEle, tendo comunhão com Ele. E aí a gente é nutrido e alimentado pela palavra de Deus, dizendo que não há barreiras, que não há impedimentos da nossa aproximação, que quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais profundo Ele nos leva. Quanto mais no rio de Deus nós nadamos, mais um oceano se apresenta diante de nós, um oceano de amor, um oceano de graça, um oceano de experiências maravilhosas. E eu não preciso ficar brincando na espuminha da praia, eu posso entrar nesse mar de amor, eu posso entrar nesse mar. E se você me ouve, querido, mas ainda não tem uma verdadeira aliança com Jesus Cristo, se você escutou tudo que eu disse até aqui, as palavras que Paulo fala aqui, e se tudo isso de alguma forma mexe também com o seu coração e desperta um desejo de viver isso, olha, eu quero viver tão perto de Deus quanto possível é. Eu não quero ser estrangeiro, eu não quero estar fora, eu quero ser filho, eu quero estar ali, eu quero viver isso, eu quero ser parte dessa família. Você precisa saber de uma coisa: Jesus, Ele é definitivo, e Jesus, Ele é definidor.
Não tem meio termo com Jesus. E todas as coisas maravilhosas que Paulo fala aqui, que nós lemos, ele fala para cristãos. Ele fala apenas para aqueles que creram no Evangelho, que renderam seus corações a Jesus como Senhor e Salvador e que podem então viver essa nova e maravilhosa vida com Deus. Então, se o teu coração sente hoje esse despertamento, se o seu coração sentiu esse desejo de não viver mais distante de Deus, como quem busca algum tipo de influência, quem sabe Deus me perceba, quem sabe Deus vai me notar, quem sabe Deus decida aqui ou ali fazer algo por mim em meu benefício, apesar de nós estarmos tão distantes. Se você deseja ver essa distância eliminada da sua vida e se ver tão presente diante de Deus quanto é possível ao homem por causa de Jesus, você precisa entregar-se a Jesus e entregar-se hoje mesmo. Ao entregar-se a Jesus, você precisa ser batizado, porque ele disse que os seus discípulos deveriam ser batizados em sinal público de sua fé e de sua rendição, e caminhar então em comunhão fraterna com a igreja de Jesus, a família de Deus na face da terra. Se eu falo para pessoas aqui que nessa manhã sentem o seu coração tocado pelo Espírito, e você só pode sentir esse desejo se o Espírito Santo fizer isso por você, você não precisa levantar a mão, você não precisa vir na frente, você não precisa dizer nada para ninguém. Você pode aí no seu lugar, em seu coração, estando aqui ou estando acompanhando essa transmissão, orar, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, confessando a sua necessidade do Salvador e recebendo a Cristo como esse suficiente Salvador. E então, você pode nos procurar, você pode me procurar, manifestando o seu desejo de ser batizado, batizada e começar a crescer e a aprender a viver como um discípulo de Jesus nesse mundo, não mais um forasteiro, não mais um estrangeiro, mas concidadão dos santos e membro da família de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra e obrigado por essa manhã em comunhão contigo. Deus amado, que o Senhor nos ajude, os teus filhos, que o Senhor nos ajude, os crentes, a terem um coração inflamado de amor pelo Senhor. Meu Deus, esse amor não tem a ver com o quanto de barulho a gente é capaz de produzir num culto público, isso é tão pequeno e tão infantil até. Esse nosso amor intenso não tem a ver com o quanto nós somos capazes de demonstrar às pessoas à nossa volta que somos muito espirituais e que temos muitos dons. A tua palavra chama isso de meninice. Mas esse amor intenso, Senhor, vai gerar no nosso coração um desejo tão arrebatador de andar na tua presença, de orar ao Senhor, de nos debruçar sobre a tua palavra, de transcender para além do que os nossos olhos podem ver nessa realidade de mundo que nos cerca e contemplar o invisível, contemplar o eterno que está assentado sobre o alto e sublime trono, cujo nome é santo, e que constituiu para si um povo peculiar, totalmente seu, e que agora em Cristo eu sou contado como parte desse povo, meu Deus, e tanto quanto é possível ao coração humano viver o amor e a doçura da experiência com Deus e da comunhão com o Espírito Santo, conceda a nós isso, Senhor, em nome de Jesus, para que haja apetite espiritual em nós e não apatia, para que haja fervor e não mornidão, para que haja devoção e paixão, zelo pela tua glória e não indiferença, Senhor. Eu não posso fazer isso nem por mim, Senhor, quanto mais pelos meus irmãos que estão aqui, mas o Senhor, Espírito Santo, pode poderosamente produzir e agir assim em nós. E eu oro por aquele que nessa manhã, por aquela que nessa manhã entrega o coração a Cristo para não ser mais um forasteiro, alienado de Deus, mas alguém que é em Jesus, porque reconhece em Jesus o Salvador e Senhor de sua vida, é inserido como membro da família da fé. Que o Senhor abrace essa vida, que nós tenhamos a alegria como igreja de ver a família crescendo, com a chegada desse irmão, dessa irmã sendo batizado, batizada e crescendo no conhecimento do Senhor e no serviço ao Senhor e no serviço uns aos outros em nosso meio, em nome de Jesus. Que o amor de Deus,
A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com a vida de cada um de nós, hoje e para todo sempre, Senhor. Amém e amém.